E o governo federal estuda uma regulação para entregadores de aplicativo e debate com empresas a criação da figura do microempreendedor individual digital, que abarcaria trabalhadores inscritos em plataformas como o iFood, Uber, o Uber Eats e o Rappi. O Ministério do Trabalho e a Previdência ainda não tem uma proposta formal, mas em encontro com representantes de associações do setor privado em agosto, representou a ideia do MED, um modelo de MEI, de microempreendedor individual, com algumas adaptações para o ambiente digital. Isso estaria garantido em aposentadoria por tempo de serviço, auxílio, doença, pensão e licença maternidade e paternidade também. São agora os benefícios que esses trabalhadores, na verdade, né, poderiam estar adquirindo. Se existisse essa nova MEI, seria o caso? Isso é muito importante. Por que essa situação é importante? Porque a gente percebe que na legislação essas pessoas não têm proteção. Uhum. Em outras palavras, o motorista do Uber, o motorista o que faz entrega pelo iFood, essas situações todas, eles estão ali mais ou menos por conta e risco deles. Se acontecer alguma coisa, o problema é deles, e ponto final. Né? O Estado não traz nenhuma proteção. Quando falam dessa ideia da MEI digital, é fantástico isso, porque você vai poder regularizar uma grande parte da população que trabalha com esses aplicativos e que efetivamente passa a ter um direito previdenciário, o que faz uma diferença muito grande. Vamos pensar naquele motoboy que acaba se acidentando, né, quando vai fazer uma entrega. Caramba, olha só, ele passa a ter aí algumas ideias diferentes aí para poder, né, com essas regras novas aí dessa MEI digital, né, com essas inclusões. Vamos pensar nessas pessoas que trabalham de Uber e que efetivamente trabalham longos anos e isso não é contabilizado, né, no seu cadastro da Previdência. Então é como se ele não tivesse trabalhado nunca, né? Então é lógico triste, que né? Triste. As pessoas vão tentando se acertar de uma forma ou outra, fazem o recolhimento como contribuintes individuais, tentam resolver, mas seria muito interessante que você trouxesse isso à baila para poder regulamentar essa situação. E depois disso, né, talvez também seria bem interessante fazer como acontece em alguns países europeus, né, como na França, né, como efetivamente na Espanha, como na Itália, em que esses motoristas de aplicativo passaram a ter uma proteção jurídica. Aqui no Brasil, existem muitas pessoas que entram depois, que trabalham com reclamações trabalhistas contra o Uber e acabam perdendo, né? Eu estou usando o exemplo do Uber por ser mais comum, mas contra o Uber, contra a Rappi, contra o iFood, enfim, e que são plataformas digitais que não tem nada a ver com isso e se isentam dessa situação, né? Por conta de serem somente de aproximação, não tem uma influência. Só que a gente sabe que não é bem assim, né? A situação, ainda que juridicamente seja discutível, na prática não é desse jeito, né? A gente sabe o quanto é complicado, os motoristas não podem recusar corrida tantas vezes e tal, tem toda uma regra lá que faz com que a pessoa tenha realmente esses requisitos. Talvez uma outra legislação também amparando aí esses profissionais que trabalham com aplicativos ia ser uma questão bem interessante para o Brasil também, nesse sentido, na proteção da sua sociedade. Sim, exatamente. Doutor, eu li uma matéria do senhor, uma matéria sobre o senhor, inclusive, sobre um motorista também, um entregador, no caso, e que ele sofreu um acidente de moto e que ele precisou de alguma ajuda do convênio, no caso, uma home care, um tratamento em casa residencial, porque ele havia recebido alta, né? O senhor acredita que se esse motorista também estivesse coberto pela lei aí dentro dessa jurisdição, dessa questão da justiça, da lei, ele poderia ter se beneficiado melhor no convênio? Sim. A verdade é que existem, quando a gente fala de uma profissão como essa, no caso específico do motoboy, muitas vezes o motoboy ele trabalha sem essa proteção legal. No caso específico dessa pessoa, ele trabalhou durante muito tempo junto de uma empresa
em que ele não foi registrado. Ele trabalhou praticamente 1 ano numa empresa em que ele não foi registrado. A partir do momento que ele teve o acidente, o INSS, por exemplo, ele era uma pessoa desconhecida para o INSS. Né? Então ele não teve direito, por exemplo, a pensão que ele teria, né, por conta, né, que a gente chama de auxílio acidente, que ele poderia estar recebendo. Ele não teve direito até mesmo a utilização específica, né, de determinados benefícios que a Previdência Social poderia estar concedendo a ele. Então isso vai ser uma próxima batalha jurídica, né, em relação a reconhecer esses direitos dele. Até o presente momento, a gente conseguiu, né, assim, por um trabalho muito complicado, não só em relação aos médicos, né, que atenderam ele no hospital. Ele ficou tetraplégico, na verdade, né, uma situação complicada. Então, não só em relação aos médicos, mas também em relação ao Poder Judiciário, conseguimos o tratamento de home care, porque efetivamente o plano de saúde dizia que ele não tinha direito, que não estava no contrato, que o plano de saúde estava fazendo isso por uma mera liberalidade, porque achava que o rapaz precisava de cuidados, quando na verdade não é bem isso, né? Se fosse um favor, né? O governo está prestando favor. Exatamente. Você paga um plano de saúde, você tem os direitos assegurados, né? E as pessoas não estão fazendo favor nenhum, claro, né, em relação a isso. E aí a gente teve que entrar na justiça para conseguir que o plano de saúde cumprisse efetivamente as regras que eram colocadas. Imagina, na verdade, que uma pessoa fica aí praticamente 3, 4 meses internada, né, passando de um hospital entre a vida e a morte para um outro hospital para poder ter um melhor atendimento, consegue esse melhor atendimento, tem alta, mas não alta porque ele está ótimo e ele pode voltar às atividades dele, tem alta só para poder sair do hospital e evitar a infecção hospitalar, infecção, todas essas coisas, e poder ser cuidado em casa. Mas os mesmos cuidados que ele tinha que ter no hospital, ele tem que ter na casa dele, né? Isso está no contrato, isso está efetivamente. E quem escolhe isso, é importante deixar claro para os nossos ouvintes, quem escolhe essa espécie de tratamento não é a família, né? Não sou eu que digo, olha, eu quero que o meu filho venha para casa, que eu vou cuidar dele. Não, quem escolhe esse tipo de tratamento e determina esse tipo de tratamento são os médicos que tratam dele, né? Claro. Então o médico diz, você vai ter alta, você vai para casa e você vai continuar o tratamento em casa com tudo isso aqui, ó, A, B, C, D, e coloca lá um monte de coisa. E o plano de saúde diz assim, não, você não precisa nada disso. Você só precisa disso aqui, disso aqui, disso aqui, ó. Isso aí é muita coisa, é bobagem. Pô, mas quem é o plano de saúde para dizer se isso é bobagem ou não, não é? Você paga todo mês isso, você tem o direito de exigir o que a lei permite que você possa exigir. Então, dentro dessa regra, essa primeira batalha, ela, graças a Deus aí, e a toda a sensibilidade do magistrado, a todos os médicos que também, fisioterapeutas que auxiliaram também no sentido de mostrarem nos relatórios específicos tudo que o paciente realmente precisava, fazendo uma comparação entre o que ele estava no hospital e o que efetivamente ele precisava para não vir a falecer, foi muito importante nesse momento e graças a Deus ele está em casa recebendo tratamento médico.